Olá, eu sou Karine. Eu sou o Vinícius. E está começando agora o Papo de Equipe. Bom, pessoal, estamos aqui com as meninas da Prosec, que é uma empresa júnior que presta consultoria e serviços de engenharia química na região sul de Minas. Então, é uma equipe que é composta por estudantes e professores da Universidade Federal de Lavras, né, do nosso querido departamento de engenharia. E estou aqui com a Maria Clara e com a Luana. Vocês podem se apresentar. Oi, gente. Primeiramente, muito obrigada aí pelo convite. É uma honra estar participando desse projeto aí que vocês estão fazendo na Engenharia Química. Meu nome é Maria Clara, eu tenho 19 anos. Que nem a Karine falou, eu estou na Prosec Júnior, estou como atual diretora comercial da empresa. Eu sou de Divinópolis, Minas Gerais, é pertinho de Lavras. E eu estou no quarto período de EBI, né, com predileção para Engenharia Química. Também queria agradecer muito o convite. Eu fiquei muito contente quando a gente recebeu esse convite para estar participando aqui. Meu nome é Luana, né? Eu tenho 20 anos, sou de São José dos Campos, São Paulo. Estou na Prosec há mais ou menos um ano, um pouco mais de um ano. E eu estou no quinto período, como predileção em Engenharia Química também. Bom, muito bacana. Gente, agora a gente quer saber um pouco como que funciona a EJ, vocês poderiam contar um pouco sobre ela, como que acontece, porque muita gente não sabe que empresa júnior realmente vende para clientes reais e realmente a gente tem um faturamento, metas para cumprir. Então, eu queria que vocês contassem um pouco como, né, para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre a EJ. Eu posso explicar um pouquinho sobre a empresa, depois a Luana detalha mais sobre essa parte de meta que ela entende melhor. Mas a Prosec é a empresa júnior de engenharia química, né, da UFLA. Então a gente aceita alunos da engenharia química ou da BI com predileção para engenharia química. E que nem a Karine falou, a gente realmente executa projetos para clientes reais. Então a empresa ela recebe, né, a gente tem uma meta de faturamento que a Luana pode estar explicando melhor, mas a gente mesmo, como membro, não recebe, né? Vai tudo para a empresa, para investimento nos membros e na empresa mesmo. Mas aí a gente tem uma carta de serviços da nossa empresa, que ela é bem ampla, depois vocês podem até dar uma olhadinha, mas a gente faz soluções ambientais, industriais, análises químicas, então realmente é bem amplo, mas a gente tem ali metas para cumprir, tanto em relação ao faturamento, investimento nos membros também, então membros que executam projetos, participação em eventos, que a Lona vai explicar melhor um pouquinho, mas a gente está ali realmente executando projetos, né, então é uma coisa muito boa que te ajuda demais a se desenvolver, e não só no quesito técnico, né, então isso de executar projeto, aprender projetos de engenharia química, mas te ajuda a desenvolver também como pessoa, né, mas eu acho que a Lona pode explicar melhor aí sobre as metas da IJ mesmo. Então, como que funcionam as metas? Basicamente, elas são para ver como está sendo a vivência empresarial da pessoa que está dentro de uma empresa júnior, né? Então, as metas são baseadas nisso, né? Para tentar ver se realmente existem membros executando, se a empresa júnior está realmente executando projetos, e como que funcionam essas métricas, né? A Brasil Júnior, que é o órgão que comanda basicamente todas as empresas júniores do Brasil, ela que estabelece essas metas por meio de fórmulas. Não sei explicar exatamente as fórmulas, porque elas são bem difíceis de entender mesmo. Acho que quase ninguém entende como funciona. Mas no portal BJ, o portal do Brasil Júnior, que todo mundo tem acesso, e nelas estão estabelecidas essas metas e a gente tem lá como ver onde que a gente está, em que patamar que a gente está. Então tem diversas, não é só faturamento, não é só dinheiro que eles contam, são tanto a participação de membros, a motivação dos membros, quantos projetos estão sendo executados, são várias coisas que estão ajudando a gente a ver realmente como que está sendo essa vivência empresarial, se ela está sendo boa, se ela não está sendo boa. Acho que é basicamente isso que consiste uma EJ. É legal de ver que, tipo, a EJ, eu faço parte da Prosec, tá, gente? Já adiantando. Estou apresentando aqui, mas também faço parte da Prosec. E é legal que, tipo, a EJ, ela faz parte da sua vida, não só no sentido de contribuir com a sua experiência empresarial, mas também com a função acadêmica, porque ela justamente, ela junta tudo que você aprende na faculdade, tudo aquilo que tem a ver com as suas disciplinas em andamento, quanto com a parte empresarial. Então, você não só desenvolve esse caráter pessoal mesmo, profissional, de tipo falar em público, de coleguismo, de saber trabalhar em equipe, quanto também de ter noções empresariais. Uma empresa ela tem essa meta de faturamento, ela tem esses indicadores de como estão os projetos, de como estão as pessoas, a parte de RH e tudo mais. Então, eu acho que é muito interessante para todo mundo ter essa experiência de EJ, né? A gente também queria saber
Quantas pessoas, né, estão hoje na empresa júnior? Como que é feita a divisão dentro dela por coordenadores e diretorias? E quais as funções delegadas a cada coordenadoria também? Eu vou falar aqui, eu falo mais da parte interna, você fala mais da área externa, Maria. Mas basicamente são 24 membros atualmente. Nosso organograma, que é a organização, como a gente funciona, né? Tem a diretoria da presidência, que é onde eu tô, que tem a diretora-presidente, que sou eu, e um assessor da presidência, e dentro da diretoria-presidente tem a gerência do administrativo financeiro, que é quem cuida das finanças da empresa, o fluxo de caixa, contratos, documentação em geral, é função da presidência, e também a presidência é responsável pelo contato externo, então contato com professores, parcerias, em geral, assim, é função da presidência, e junto com o gerente de administrativo financeiro, tem também o assessor do administrativo financeiro. E aí, outra diretoria que a gente tem é a diretoria de gente e gestão, que basicamente é responsável por gerir pessoas, né, gerir as pessoas internos e também fiscalizar, também responsável pelo sistema de pontuação que a gente tem dentro da empresa, que é a forma que a gente tem como fiscalizar, de estar monitorando os membros, de estar não punindo, mas tá também, às vezes, tendo que dar um puxão de orelha, tendo que acompanhar realmente como que está o comportamento do membro, porque às vezes tem comportamentos que não são pertinentes à empresa, então a função da gestão de pessoas está falando com essa pessoa. E daí dentro da gestão de pessoas tem a gestão interna, a área de gestão interna, que é mais fiscalização e também as ferramentas internas que a gente utiliza, como Slack, Pipefy, ferramentas mais, como pode dizer, mais hard skills, vamos dizer. E também tem a área de recursos humanos, que aí por exemplo, para fazer dinâmica, conversar com o pessoal, é mais recursos humanos mesmo, igual acho que todo mundo conhece já. Aí, Maria, pode falar o resto. Isso, aí agora falando um pouquinho mais da área externa, a gente tem a diretoria comercial e a diretoria de projetos. O comercial é a diretoria que eu estou desde que eu entrei. Ele é dividido em duas gerências, então a gente tem a gerência de prospecção e vendas e a gerência de marketing. Prospecção e vendas, ele fica responsável basicamente pelo contato com o cliente ou com aquele lead, para quem não sabe, é aquele potencial cliente da empresa. Então, a gente entra em contato com os clientes, então a gente faz o que a gente chama de prospecção ativa, que é ligar para o cliente mesmo, ir atrás daquele cliente. A gente faz precificações dos projetos também, a gente que está ali montando as propostas também para apresentar para aquele lead, aquela parte da negociação também, é o pessoal da gerência de prospecção e vendas que fica responsável. Aí depois do contrato, esse contrato vai passar ao pessoal de projetos, que eu vou explicar depois o que faz direitinho, mas dentro do comercial também a gente tem a gerência de marketing, que eles ficam responsáveis mais pela parte da prospecção passiva, que é quando o cliente vem até a gente, né? Então, quando ele chega, por exemplo, por meio das nossas redes sociais ou por indicação de algum ex-cliente nosso, então eles ficam responsáveis por essa parte e também pela questão da identidade visual, né, da nossa marca e também a atualização ali das nossas redes sociais e tudo mais. Então, isso é a diretoria comercial. E tem também a diretoria de projetos, né, que ali a gente vai ter os gerentes dos projetos. Então, eles ficam responsáveis pela elaboração dos escopos, né, dos serviços que estão chegando para a gente, e também gerenciamento dos projetos. Então, realmente, direcionar ali os consultores, né, que vão estar executando mesmo aquele projeto, todas as etapas que eles vão ter que fazer para a execução daquele projeto. Acho que é basicamente isso. Tem a gerência de pesquisa também, que o próprio nome diz, pesquisa. Geralmente eles ajudam bastante o marketing também com os conteúdos que a gente produz e tal, e também com os serviços que a gente oferece. Então, eles que são responsáveis em estar trazendo os serviços para a gente levar para os clientes. Uma coisa que eu achei interessante foi quando a Maria foi falar lead e ela logo já explicou o que era. Dentro do Mesh, a gente tem um linguajar somente nosso e a gente acostuma com ele, né? Não, Sim, demais. Eu falo lead, aí eu falo prospecção, eu acho que todo mundo já sabe o funil de vendas. Sendo que, assim, quando eu entrei também, eu entrei no meu primeiro período, a Luana também entrou bem no comecinho, no segundo. Então, era tudo muito novo pra gente. Eu lembro que eu entrei, aí me colocaram no comercial e já começaram com todos esses termos, funil de vendas, prospecção passiva. E eu ficava, gente, eu não sei nem o que é um funil de vendas. Eu lembro que eu fiquei totalmente perdida no começo. Mas depois você tá tão ali inserido naquele ambiente que tudo tá tão normal. Então, você vai falando sem nem achar que o pessoal não entende, também não tem esse conhecimento que você já tem. Acaba saindo no automático. E muito amigo meu, que às vezes eu tô falando perto, coisa de EJ e tal, o pessoal não entende nada, ou fica tipo, o que é isso? E aí é muito engraçado de ver.
Aproveitando até mesmo um termo que a Karine falou, que eu acho que a gente nem explicou, que é o próprio termo MEG, né? Tipo, MEG, para quem não sabe, é Movimento Empresa Júnior, que é justamente um movimento que engloba todas as empresas júniores, de certa forma, do Brasil, né? Se vocês quiserem, vocês podem falar também, tá, gente? Deixa para vocês poderem explicar essa parte aí. Então, o movimento Empresa Júnior basicamente é o que move as empresas júniores, né? Ele é o sentido das empresas júniores, o porquê das empresas existirem. Então, todas as empresas júniores seguem, a filosofia do movimento Empresa Júnior. Basicamente, ele que traz todo esse sentido empresarial para universitários, para jovens, assim, ele que realmente traz atividades, por exemplo, o MEG oferece muitas oportunidades para a gente, como eventos presenciais, online também, eventos que trazem, às vezes, até muitas oportunidades, uma rede de contato enorme. Dentro do MEG, tem núcleos e federações dentro dele que são para não separar, mas para manter a organização. Então, por exemplo, a Prosec, ela está dentro da Núcleo Sul, que é o sul de Minas, que está dentro da FEGENG, que é de Minas Gerais. FEGENG é a Federação Estadual de Minas Gerais. Então, basicamente, todo o Brasil é separado por essas federações. Então, tem Federação de Minas, Federação de São Paulo, Federação de não sei aonde. Então, é um movimento que é bem organizado, por sinal, e eles oferecem diversos eventos que são muito legais. Quem tiver a oportunidade de participar de evento, é ótimo participar de evento, porque você conhece muita gente, você conhece até empresas. Por exemplo, a gente foi num evento da FEGENG, que foi foi ano passado, esqueci quando que foi. Mas teve empresas muito grandes, tipo a Globo, não vou lembrar agora das empresas, mas eu lembro que teve multinacionais muito legais, que a gente teve a oportunidade de conhecer, mas se quiser falar mais um pouco também. Eu acho que esses eventos, assim, uma das coisas que, se você participa do movimento Empresa Júnior, você não pode sair do movimento sem ter ido pelo menos um evento, sabe? Nem que seja esses online que eles oferecem também, porque ali se aumenta demais a sua rede de contatos, e não só com outras empresas já seniores, né? Até mesmo com outras empresas júnior. Então, por exemplo, ele tem muito contato quando teve reunião regional, né, que é RR, que a gente chama, o EMED também foi, esqueci o nome da cidade, mas que teve aí também no ano passado. Então, além de você ter ali contato com essas empresas maiores que estão ali ajudando e fazendo palestras para a gente, como teve também a Ambev, que a Luana comentou, teve... só lembrei deles. Mas teve várias outras empresas grandes e também pode ter um contato ali com outras empresas juniores. Então, às vezes você tem ali algum problema na sua J que você conversa ali com outra empresa que também passou por esse mesmo problema e você, né, tá ali um ajudando o outro. Então, é muito legal, porque é um movimento muito grande mesmo, né, com muita gente inserida, e um pessoal realmente muito acolhedor, sabe? Tá ali sempre um disposto a ajudar o outro, e tá ajudando a outra EJ a superar os problemas que está tendo também, e bater meta e tudo mais. Então, acho que isso é uma coisa muito legal do movimento. Eu brinco a gente acha que empresa júnior é aquilo só, tipo, quando a gente vê de fora, né? Que é aquilo só da faculdade, que a gente não tem noção do tamanho que é realmente tudo isso. Aí eu brinco que quando eu fui na RR com eles em novembro, se não estou enganado, eu fiquei em choque, porque tipo, eu não pensei que era tão grande, que tinha tantas empresas júniores, que era um movimento, sabe, sei lá, tipo, bugou minha cabeça e só fez eu querer participar mais ainda, sabe? Então acho que vale muito, muito a pena. Tanto você ir nos eventos, quanto você fazer parte das empresas júniores, se você tiver a oportunidade. Deixa eu ver aí. Só aproveitando, galera, a gente também está sabendo, né, que vocês estão com o processo seletivo que vai abrir muito em breve, né, para aqueles, eu não sei se vocês seguem algumas pessoas que fazem parte da Prosec, mas já tá saindo algumas imagens aí de que o processo seletivo vai começar. Acho que se eu não estou enganado, eu que tenho umas informações privilegiadas, né, mais exatamente lá pelo dia 16 de janeiro. E eu queria justamente que vocês falassem um pouco sobre esse processo, né? Como que é esse processo de entrada, com qual frequência que ele ocorre, né? Se há ou não um número limitado, porque muita gente também fica com medo disso, né? Tipo, eu não vou fazer porque já tem muita gente tentando, e talvez eu não vou passar porque eles só vão escolher tanto número de gente, sabe? Eu mesmo fiquei com esse medo também quando eu fiz. E como funciona, né, esse processo seletivo? Se vocês puderem contar um pouquinho de como são as etapas, as atividades e tudo mais. Dia 16, abre as nossas inscrições e encerra, se não me engano, no dia 13 de fevereiro.
E dia 14 de fevereiro vai ter as nossas dinâmicas, que ocorrem, a primeira etapa do processo seletivo, dinâmicas individual e em grupo, e na mesma semana, que eu esqueci qual dia da mesma semana que são as entrevistas. Então, são 3 etapas: inscrição, dinâmicas e entrevista. Em relação a como, quantas pessoas que entram, quantas pessoas são aprovadas, é algo que é muito relativo, depende muito de quantas pessoas, por exemplo, foram inscritas, quantas pessoas. Depende também de cada processo seletivo. Então, às vezes, nesse processo seletivo de agora, pode ser que a gente aprova mais gente do que no próximo, ou que no anterior, por exemplo, a gente aprovou mais gente do que. Então, é uma coisa que não é fixo, a gente não estabelece pra gente interno, tipo, temos que aprovar 10 pessoas. A gente não faz isso. A gente realmente aprova quem a gente achar que vai agregar para a empresa, a gente achar que deve estar dentro da empresa, que a gente enxerga que tem que estar dentro da empresa, que quer estar lá dentro. Então, vai muito da pessoa também, de como que ela vai ter o seu desempenho dentro do processo seletivo. E a gente não tem nenhum critério de quem pode entrar, quem não pode entrar, se precisa ter algum curso realizado, se precisa estar em qual período, porque, como a Maria até mencionou mais cedo, ela entrou quando estava no primeiro período, então a gente aceita alunos de qualquer período. Eu também entrei quando estava no segundo período, e a gente também tem membros que estão no período mais para cima, então para vocês verem que não é algo que tem que estar muito novo, nem tem que estar muito velho de curso, é realmente só querer estar lá dentro. Isso. E aí, falando um pouquinho mais sobre as etapas do processo seletivo, né? Tem a etapa das inscrições, que é por um formulário mesmo, que você vai colocar ali informações suas, interesse também, qual área que você tem interesse de ir para a empresa e tudo mais. É um formulário online. E aí, depois, quem preencher, né, esse formulário direitinho, vai para a etapa das dinâmicas. E aí, é uma etapa presencial mesmo que a gente faz lá na UFLA. E aí, tem dinâmicas em grupo, vai ter uma parte lá de dinâmica individual mesmo, que é mais para o pessoal se soltar, essa parte da dinâmica individual. E depois a parte da dinâmica em grupo, que a gente vai apresentar algumas cases, que o pessoal geralmente é dividido em equipes, e eles têm que solucionar aquele problema ali da case, e aí a gente depois vai avaliar, né, o desempenho de cada um, os grupos, o que eles estão propondo para a gente também. E quem passar nessa etapa vai para a parte da entrevista, que já é uma etapa individual. Então, você faz uma entrevista ali com membros, né, já da ProSec, e a gente vai fazer algumas perguntinhas para conhecer mais a pessoa também. E isso que a Luana falou é muito verdade. Eu lembro que quando eu fui fazer o processo seletivo da ProSec, eu fiquei muito com o pé atrás, porque eu pensei, gente, eu ainda estou no primeiro período, eu não sei nada de engenharia química, nunca participei de um projeto de extensão da UFLA, o que eu vou fazer, sabe? Tipo, eu tava com muito medo de não ir bem no processo seletivo, não saber o que falar, não saber até mesmo solucionar a case que fosse ter na parte da dinâmica. Mas, assim, quem tiver interesse de estar fazendo o nosso processo seletivo, podem ir sem medo, gente, porque o objetivo da nossa empresa aqui é realmente desenvolver os membros, sabe? Então, a gente não vai aprovar só aquele membro que já está totalmente preparado, que sabe tudo sobre engenharia química, que já tem, assim, todas as soft skills já bem desenvolvidas. Então, a gente está ali, realmente vai aprovar, né, o pessoal que está ali, que a gente compactua com os nossos valores da empresa, com a nossa visão, com os nossos valores, com tudo, e que a gente vê que tem um potencial para se desenvolver também. Então, quem tem interesse pode ir sem medo, que a gente não vai avaliar se você, né, sabe tudo sobre engenharia química, se você já está totalmente preparado. A gente vai avaliar realmente o seu interesse de estar ali se desenvolvendo como pessoa, como membro e como profissional também. Uma coisa que eu acho que é bem válido falar aqui, para você sair bem no processo seletivo, não só da ProSec, mas de qualquer um, é mostrar que você quer estar lá dentro, é mostrar que você realmente está no processo seletivo porque você quer estar lá, não porque você vai cumprir horas, não porque, tipo, vi um processo seletivo, me inscrevi, é realmente mostrar que você está lá, porque a gente leva em consideração tudo, se você está nervoso, se você é de um período mais velho, então você teve mais experiência, se você já fez parte de outra entidade, então, tipo assim, não acho que a gente vai levar em consideração só conhecimento técnico, não acho que a gente vai levar em consideração só se a pessoa fala bem, por exemplo, porque, querendo ou não, é uma coisa da faculdade, então a gente quer ajudar vocês também a se desenvolverem, que nem a Maria falou. E assim, só o fato de você estar ali fazendo o nosso processo seletivo e todas as etapas, você já vai estar se desenvolvendo como profissional, como pessoa. Porque depois que você formar e quando você estiver procurando um estágio, você vai ter que fazer processos seletivos também. Então, fazer, né, processos seletivos de empresas juniores, de núcleo de estudo, enfim, desses projetos de extensão que a universidade nos oferece, é uma maneira muito boa da gente estar se preparando para quando a gente também for para o mercado de trabalho, né? Porque até mesmo se a gente fizer um processo seletivo e acabar não passando, o pessoal, né, do projeto de extensão que você tiver feito, o PS, vai estar ali aberto para
fazer uma reunião com você, te explicar o porquê que você não foi aprovado, para você também se desenvolvendo. Então, acho que não adianta a gente ficar, tipo, eu não vou fazer o processo esse período porque eu tô com medo, acho que eu ainda não tô preparado, sabe? É realmente ir de cabeça, porque mesmo se você não estiver preparado, só de você estar ali tentando, você já vai ter se preparado um pouco, pelo menos para a próxima vez, caso você não passe, e você já vai ter se desenvolvido um pouquinho. Então, você vai ter tido um contato com o processo seletivo, já vai ter visto como que funciona, o que você, às vezes, pode ter errado, pode ter melhorado, e a gente também vai estar, assim, passando esse feedback para o pessoal. Então, acho que é realmente deixar o medo de lado e mergulhar de cabeça mesmo, sabe? E se preparar antes, claro. O pessoal eu acho que tem muito medo de falar, de receber um não, de ser reprovado, sendo que é algo que faz parte, tanto que na vivência, tipo, numa empresa de verdade, você vai receber muitos não na sua vida. Então, eu acho que você começando a errar desde agora, assim, desde que você entra na faculdade, é um momento muito bom. Tem membro nosso dentro da empresa que já foi reprovado no processo seletivo umas 3, 4 vezes, mas tá lá dentro, porque aprendeu com os erros que cometeu. Então, tipo assim, é muito normal você ser reprovado no processo seletivo é, da, da, dentro da faculdade, na Prosec, num núcleo, assim, mas você tem que aprender a pegar essas coisas que você errou no processo seletivo, voltar lá e fazer diferente, sabe? Não adianta você receber um não e você continuar igual. Então, acho que o pessoal tem que também estar ciente disso. Faz parte receber não, faz parte ser aprovado também, e são coisas que a gente vai viver e a gente tem que aprender com elas e melhorar no futuro, né? Porque isso faz parte de tudo, tanto da vida empresarial, quanto na Prosec, quanto na própria vida pessoal mesmo. E aproveitando, a Maria tinha falado sobre as etapas do processo como um todo, tem também a etapa trainee, né? Que a Maria tinha comentado. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como é essa etapa, tipo, o que acontece durante ela, porque geralmente a gente só ouve, a pessoa vai ser trainee, a pessoa é trainee, mas o que realmente é ser um trainee da Prosec? O processo trainee também é uma parte avaliativa de quando você está lá dentro, tanto que às vezes tem gente que entra e esquece disso e acha que não está sendo avaliado. Mas sim, você está sendo avaliado no processo trainee. O nosso geralmente são uns 3 meses, basicamente. Parece que é muito tempo, mas na verdade é bem corrido, tanto que quem entra lá sabe que 3 meses é muito pouco tempo. Mas basicamente, nesses 3 meses você aprende realmente sobre a empresa, aprende um pouco de cada área da empresa. A gente tenta oferecer o máximo de conhecimento que a gente consegue em 3 meses, mas basicamente formar o membro que a gente precisa estar dentro da empresa, né? Mas ele muda às vezes as etapas, então, tipo assim, demandas para entregar, por exemplo, às vezes mudam, então não é um processo engessado, é realmente um momento que a pessoa que passou no processo seletivo está lá para aprender sobre a empresa e mostrar que vale a pena a pessoa ficar dentro da empresa. Isso, é porque assim, depois que a pessoa ela é aprovada na fase de entrevista, ela vai ser alocada como trainee de alguma área. Então, por exemplo, quando eu entrei, eu fui trainee da gerência de prospecção e vendas. Então, durante esses 3 meses, eu vou continuar nessa gerência de prospecção e vendas, mas eu vou ter demandas, né, juntamente com os outros trainees, de todas as áreas da empresa. Então, tem demanda da diretoria comercial, tem demanda da diretoria de projetos e tudo mais. E todos os trainees têm que executar essas demandas e, né, apresentar para a gente a solução deles, a entrega deles. E aí a pessoa pode ser, né, efetivada ou não, e ela também pode ser efetivada num cargo que ela não estava como trainee. Então já aconteceu, por exemplo, eu poderia estar como trainee de gerência de prospecção e vendas, mas depois ser efetivada na gerência de marketing ou efetivada na diretoria de projeto, entendeu? Então a gente realmente, quando a gente aprova o membro na parte de entrevista, a gente vê o perfil dele, em qual área a gente acha que ele iria se encaixar e se desenvolver mais, né, e de forma mais efetiva. Mas ao longo do trainee ele pode mostrar outras habilidades dele, pode mostrar uma coisa que a gente não conseguiu avaliar no processo seletivo. E aí ele pode sim ser efetivado em outra área. E muitas vezes também a pessoa pode não ser colocada na área que ela tem interesse. Então, até que nem eu falei, no formulário lá tem para você colocar as diretorias que você tem interesse de ir. Mas não necessariamente você vai ser colocado naquela diretoria. E até porque muitas vezes você está ali de fora, você nunca teve um contato com uma empresa júnior, você nem, às vezes você tem uma visão errada, né, do que é aquela diretoria. Então, tipo, eu quero colocar diretoria de projetos porque eu quero executar os projetos, mas todo mundo que está na empresa executa, entendeu? Então, às vezes, a pessoa também coloca ali uma área que ela tem interesse, mas não é exatamente aquela ideia que ela tem. Então, a gente realmente vê o perfil da pessoa e onde que ela iria se encaixar melhor. Eu acho legal também, quando você está fazendo o processo seletivo, você ir com a mente aberta de ser encaixado em qualquer área, não tá se inscrevendo com o pensamento, só vou querer ficar se eu for colocado em projetos. Porque muitas vezes a gente se engana e acaba gostando. A Maria mesmo é um exemplo, que não conhecia nada de comercial, foi alocada em comercial
e acabou gostando muito, tanto que ela é diretora já pela segunda vez aqui dentro da Prosec, então é uma área realmente que ela gostou muito. A mesma coisa comigo, eu acho que eu tinha colocado na minha inscrição que eu queria projetos, só que eu vejo hoje em dia que projetos não é a minha área, que eu realmente prefiro área interna, prefiro gestão de pessoas, prefiro presidência, trabalhar mais com coisa interna, realmente. Vou usar meu exemplo aqui, que eu fui trainee de projetos e acabei de sair, porque eu não queria projetos mais. Agora eu virei assessor da presidência, assessor da Luana. Então, tipo, você entra com um pensamento e você acaba mudando lá dentro. Isso acontece e pode acontecer com todo mundo, é normal. Você ia falar, É porque eu Maria? acho que o pessoal tem muita visão errada de, tipo assim, só a galera de projetos que vai realmente executar. Mas que nem eu falei, o pessoal de projetos, né, o gerente dos projetos, porque tem agência de pesquisa também, eles vão gerenciar as etapas daquele projeto. Mas a gente tem os consultores. Então, por exemplo, a Luana que está na presidência, eu estou no comercial, alguém que está na DGG, né, que é a diretoria de gente e gestão, pode entrar como consultor de um projeto. E são esses consultores que vão executar mesmo o projeto. Então, pode ser qualquer, né, membro de qualquer diretoria da empresa. Então, acho que às vezes o pessoal tem uma visão meio errada disso. E assim, que nem a Luana falou, e é muito verdade, você não pode ir com a cabeça muito fechada, tipo, só quero projetos ou só quero uma área interna. Porque, por exemplo, gente, eu morria de medo de pegar o telefone para ligar e pedir uma pizza. Eu ficava ensaiando na minha cabeça antes. Então, quando me colocaram na gerência de prospecção e vendas, que eu tenho que pegar o telefone e ligar para cliente, eu fiquei, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou, tipo, me desenvolver ali. Vou desenvolver, claro, mas eu não vou, tipo, me encaixar bem, não vou fazer um ótimo trabalho. Só que foi, assim, totalmente o oposto, sabe? Foi uma área que eu me identifiquei demais e que eu realmente cogito seguir para minha vida mesmo profissional. Bom, e já aproveitando justamente, emendando, né, isso que vocês acabaram de falar, o que vocês acham que, sei lá, foi de maior importância que vocês aprenderam dentro da Prosec, tipo, uma coisa que vocês acham que vocês vão levar, assim, para a vida inteira? Eu acho que quase tudo, né, mas o que vocês acham, assim, que a Prosec realmente estimulou e fez vocês mudarem, fez vocês crescerem, sabe? Aí eu deixo essa pergunta para vocês, tipo, Essa pergunta é muito difícil. Mas, tipo, pra mim, uma coisa que mudou muito foi como eu. É, muito. Tipo assim, eu sou uma pessoa muito tímida, na verdade. Sou bem quieta, não gosto de falar em público e tal. Só que hoje em dia, isso é uma coisa que mudou muito em mim. Eu acho que a principal coisa, assim, que eu vou levar pra minha vida, que eu sei que foi culpa da Prosec eu ter mudado, que eu tenho certeza absoluta. Tanto que hoje em dia, por exemplo, eu que tenho que guiar uma reunião de 25 pessoas, sabe? Ou mais pessoas. Ou, por exemplo, no processo seletivo, eu tive que falar na frente de 30 e poucas pessoas. E eu consegui falar, assim, com uma naturalidade, consegui falar de maneira que eu não tô me engasgando toda, de maneira que foi claro e que eu não saí chorando depois. Então, tipo, não é só, é igual a gente estava falando, não é só projetos que a gente aprende muita coisa lá dentro, inclusive isso, lá dentro a gente aprende a desenvolver senso de liderança, sentimento de dono, aprende realmente a ser uma pessoa que está preparada para viver dentro de uma empresa, por exemplo. Eu acho que para mim também é muita questão do oratório que a Luana falou, mas acho que o principal seria a responsabilidade, sabe? Porque nem a gente já falou, é uma empresa de verdade, então a gente lida ali com clientes de verdade, tem que entregar, né, propostas, serviços, etapas do projeto para aquele cliente que realmente é um cliente de verdade, é uma empresa de verdade que a gente está trabalhando. Então a gente tem ali prazos para estar cumprindo. Então, eu marquei uma reunião com o cliente para tal dia, tal horário. Então, tal dia, tal horário, eu tenho uma responsabilidade com aquele cliente. Ou marquei de entregar uma proposta, de entregar uma determinada etapa do projeto, entregar um determinado contrato. Então, a gente tem ali muitos prazos que a gente vai ter que seguir, né? Que a gente vai ter que ter essa responsabilidade também, essa questão de organização para conseguir cumprir esses prazos quando a gente for para o mercado de trabalho. Então, acho que esse até senso de urgência e tudo mais foi uma das coisas assim, principais que a EJ me fez desenvolver, sabe? Que eu acho que vai ser crucial para quando eu entrar no mercado de trabalho. só para também complementar, porque eu também quero fazer parte dessa pergunta aí, a Prosec já me mostrou também que, tipo, por exemplo, esse senso de responsabilidade, esse senso de liderança era uma coisa que eu não tinha antes, então, tipo, eu estou começando a ter, eu vendo que é necessário ter, então, eu acho que esse foi o principal até o momento, tem pouco tempo, mas eu acho que é muito importante, enfim, eu acho muito importante, sabe? Então, acho que para todo mundo que queira mesmo, tipo, não só queira, mas acha que tem uma certa importância, um certo valor aprender isso, e vai ter, eu posso garantir isso para vocês, eu acho que vale muito a pena fazer parte do MJ. Se vocês quiserem falar um pouco sobre os cases de sucesso aqui também, é legal, né? Eu sempre gosto de ouvir sobre isso.
Bom, a gente tem uma que até foi divulgada no site da UFLA, então se vocês pesquisarem, por exemplo, reaproveitamento de água, o UFLA vai aparecer uma notícia aí de um sistema de aproveitamento de água da água de lavagem do café, que a Prosec fez para uma fazenda. Então, tem esse, a gente também já fez projetos para VetPet de lavras, para restaurantes de lavras também, então, o restaurante Azeitona, não sei se vocês conhecem, a pastelaria São Geraldo. Então, são vários cases de sucesso e de estabelecimentos que estão ali próximos da gente, né, que a gente tem contato e que é muito bacana de ver que a gente entregou alguma solução que ajudou aquele estabelecimento, né, com algum problema que ele estava tendo. Eu acho que muita gente, quando quer saber de empresa júnior, fica pensando, nossa, mas o que vocês vendem? O que tanto vocês falam de projeto? O que são os projetos? Muita gente me pergunta isso. Mas basicamente é o que a Maria falou, são reaproveitamento de água, análise de água. Na verdade, eu acho que a engenharia química é uma área muito ampla, muito versátil. Então a gente tem projetos de tudo quanto é tipo, e também a gente aceita projetos, às vezes, que não estão na nossa carta de serviço, mas que a gente pode estar fazendo, né? Por exemplo, teve uma vez que a gente estava prospectando, estava ligando para um cliente que era uma fazenda de cogumelo, para fazer uma análise de cogumelo. Não está na nossa carta de serviço, mas a gente faz. Então, tem análise de água, análise de cachaça, tem controle de estoque, controle de custo, então coisas ligadas ao Excel. Tem muita coisa mesmo que realmente está ligada à engenharia química, mas também é uma área bem ampla, que às vezes pode chegar projetos de tudo quanto é tipo pra gente. Isso, é porque a gente também é uma empresa de consultoria, né? Então, às vezes surge ali um cliente que tem algum problema, alguma necessidade, que não a solução pode estar necessariamente na nossa carta de serviço, mas a gente consegue estar ali identificando o problema daquele cliente, tá vendo se a gente consegue, né, se é viável para a nossa empresa, tá ajudando aquele cliente, ou se a gente teria que indicar para alguma outra empresa, mas realmente propor ali uma solução mais personalizada para aquele cliente, mesmo que a solução que ele esteja precisando não esteja necessariamente na nossa carta, sabe? Isso já aconteceu diversas vezes com a nossa empresa. Uma coisa legal de citar sobre EJ é que, uma coisa que eu acho que, não lembro se a gente chegou a comentar, mas é que todas as EJs, pessoal, seja a Prosec, seja as demais da UFA, todas elas têm uma mentoria de professores da UFA, então por trás delas e todos os projetos que são assinados e que passam pela EJ e pelos alunos, tem um professor que vai estar dando a assinatura, que vai estar assinando aquele projeto, vai estar assinando aquele serviço e vai estar revisando. Então, justamente para unir esse lado empresarial de serviço, de contato com o cliente, de estar prestando um serviço ao cliente, mas também o lado acadêmico, da gente estar podendo aprender, da gente estar podendo ter esse contato com o professor que vai ajudar a gente, porque se ele vê algum erro no projeto, ele vai falar, olha, isso aqui está errado, você tem que fazer assim, assim, assado e tudo mais. Então, a gente não está ali perdido, solto, vai aprender vocês fazem, não. Há pessoas por trás, há professores por trás, e não só o professor que é o coordenador daquela EJ, a gente também tem um contato com os outros professores que também podem ajudar a gente, e que sempre vão ajudar a gente. Então, isso também é uma parte muito legal das EJ. Eu queria mencionar que o nosso orientador é o Irineu Petri, não sei se todo mundo conhece, mas ele que é o nosso orientador da Prosec, né? Aliás, ele dá a matéria de petróleo, e ele é uma pessoa que apoia muito a gente, eu acho, por mais que ele não é uma pessoa, orientador não vai em todas as nossas reuniões, não tá, tipo, no nosso grupo de WhatsApp, ele é realmente para dar um apoio quando a gente precisar, para estar conferindo nossos projetos, então, aliás, especialmente função da presidência, tá fazendo esse contato com ele, de estar atualizando ele e tal. O que eu acho muito legal também, linkando um pouquinho com o que o Vinícius falou, é o apoio fora, né, o apoio do Irineu, claro, mas de outros professores também, de outros alunos, e às vezes não só professores da engenharia química, às vezes pode aparecer algum projeto que a gente precisa, sei lá, de algum conhecimento mais da área da química mesmo, ou da área mais ambiental, não sei. Então é muito legal, porque a gente sempre está procurando também esses professores, ou até mesmo outras empresas juniores, e o pessoal é sempre muito solícito, sabe, para estar ajudando a gente, para estar vendo o que a gente pode estar fazendo para ajudar aquele cliente, que a gente pode estar entregando. Então, acho isso aí outra coisa muito bacana também do movimento Empresa Júnior. Eu acho que isso também ajuda muito a ampliar a rede de contatos, porque às vezes a gente vai falar com professores que não são só de engenharia química, então acaba que a gente tem contato com muitas outras áreas. E também é legal até quando você tá na UFLA e, tipo, os professores reconhecem você porque você tá na Prosec ou núcleo, que seja, que às vezes você tá na sala e o professor fala, ah, e alguém que é da Prosec, aí você pode levantar a sua mão e falar, eu sou da Prosec. Então esses momentos também são muito legais de viver.
Agora a gente vai encerrar, meninas. Muito obrigada pela participação de vocês. Acho que agregou muito as pessoas a conhecer um pouco mais sobre a Empresa Júnior e principalmente sobre a Prosec. Então, se vocês também quiserem deixar as redes sociais mais uma vez da Prosec, galera, é muito importante, principalmente vocês que tiverem interesse realmente em participar do processo seletivo, lá vai sair todas as informações do processo seletivo, datas e tudo mais, se vocês querem relembrar tudo que foi dito aqui também, então, eu deixo com vocês aí para divulgar. Pode ir, Mari. Então, só relembrando, né, nosso Instagram é Prosec Júnior, JR, e a gente é bem ativo no Instagram, então a gente está sempre ali postando coisas fora do PS também, então sobre os nossos serviços que a gente entrega, sobre a engenharia química. Então, dê uma olhadinha lá no nosso Instagram, e essa questão das datas que a gente falou aqui, vai estar tudo certinho, especificado lá no nosso Instagram também, o edital do processo seletivo, então com todas as etapas bem explicadas, questão de prazos, critérios de eliminação também, vai estar tudo lá, então fiquem ligados que a gente vai soltar tudo isso daqui a um tempinho. Também queria falar que durante as inscrições, quando abrir, a gente vai estar com uma mesinha, um stand, não sei como quero chamar, uma mesa lá na cantina da UFA, lá no centro de convivência, para estar divulgando, então entregando panfleto, ou às vezes se você quiser tirar uma dúvida que não está no nosso Instagram, ou realmente bater um papo com alguém, com algum membro nosso, a gente vai estar super aberto a receber, a estar conversando com qualquer pessoa que tenha interesse. Uma coisa que a Maria falou sobre o edital, acho muito importante também, acho válido falar do edital, que é muito importante você ler o edital antes de estar fazendo sua inscrição, porque ele tem informações muito importantes. É isso, então. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, a disponibilidade de vocês, agradecer a Karine também por ter me acompanhado durante esse episódio. Pessoal, mais uma vez, não deixem de seguir a Prosec, não deixem de seguir a gente também no Instagram da Engenharia Química UFA, não deixem de seguir o podcast, ouçam e reouçam os outros episódios também, e a gente fica assim. Qualquer dúvida é só mandar pra gente no Instagram, e eu agradeço a vocês que ouviram até aqui.